Olá! Você sabia que existe uma ciência incrível escondida nos líquidos do nosso dia a dia? Pois é, daquela xícara de café quentinha aos medicamentos que salvam vidas, hoje a gente vai desvendar os segredos por trás da mistura perfeita. E tudo começa com uma pergunta que vai te deixar pensando. Parece uma pergunta meio maluca, né? Um ajuda a gente a acordar, o outro pode salvar uma vida no hospital. Mas qual é a conexão entre eles? Olha, é pura química e a resposta é bem mais simples do que parece. Exato! As duas coisas são o que a ciência chama de soluções. Isso quer dizer que os ingredientes se misturam tão, mas tão bem, em nível molecular, que viram uma coisa só. A gente não consegue ver as partes separadas, não importa o quão de perto a gente olhe. É uma mistura perfeitamente homogênea. E o mais legal é que, para fazer qualquer tipo de solução, não importa se é na cozinha ou num laboratório, a receita básica é sempre a mesma. A gente só precisa de dois ingredientes essenciais. Vamos pensar numa coisa simples, como adoçar uma bebida. O açúcar é o que a gente chama de soluto, ou seja, a substância que vai ser dissolvida. Já a água é o solvente, o líquido que faz o trabalho de dissolver. Juntou os dois, pronto, temos uma solução. Simples assim. E essa mesma lógica se aplica direitinho lá na farmácia. Para fazer o soro fisiológico, o soluto é o cloreto de sódio, que nada mais é que o nosso famoso sal de cozinha. E o solvente? A boa e velha água, só que, claro, super purificada. O princípio é exatamente o mesmo. Então, para ficar bem claro, o soluto é o ingrediente que entra em menor quantidade na receita. E o interessante é que ele não precisa ser sempre um sólido. Pode ser um líquido ou até mesmo um gás, como o gás carbônico que está dissolvido no refrigerante e faz aquelas bolinhas. E o solvente? Ah, esse é o protagonista. É o componente em maior quantidade, o que realmente dissolve o soluto. Na área da saúde, a água purificada é a grande estrela. Mas olha, a farmácia tem uma prateleira cheia de outros tipos de solventes para diferentes missões. Agora que a gente entendeu a base, que tal a gente dar uma espiada no cardápio de soluções que existe numa farmácia? É um verdadeiro arsenal terapêutico, muito mais diverso do que a gente costuma imaginar. A variedade é enorme, sério. Cada tipo de solução tem uma função, um solvente e uma aplicação muito específica. A gente está falando desde um simples colírio até medicamentos injetáveis super complexos. Vamos dar uma olhada em 3 exemplos principais. As soluções aquosas, que usam água, são as mais comuns. As alcoólicas usam álcool como solvente. Pensa no álcool em gel. E as oleosas, que usam óleos para dissolver substâncias que não se misturam com água, como algumas vitaminas importantes. Beleza, já sabemos o que vai na mistura. Mas no mundo da farmácia, a pergunta mais importante é: quanto? A resposta para isso é a concentração. E nesse ponto, a precisão não é só importante, ela é absolutamente vital. Essa frase resume tudo perfeitamente. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Uma variação minúscula na quantidade do soluto pode fazer um tratamento ser inútil ou até perigoso. Por isso que calcular a concentração é uma das habilidades mais críticas de um farmacêutico. Muita gente já deve ter visto esse número por aí, numa bolsa de soro no hospital, né? É um dos números mais famosos do mundo da farmácia. Mas na prática, o que esse 0,9% quer dizer? O que ele está medindo exatamente? Bom, vamos decifrar esse código agora. Essa sigla aí, M/V, significa massa por volume. Então 0,9% M/V quer dizer que a gente tem exatamente 0,9 gramas do soluto, o sal, para cada 100 ml da solução final. É uma receita precisa, sem tirar nem pôr, 0,9 gramas em 100 ml. Agora vamos para outro número bastante familiar, aquele que a gente vê estampado nos frascos de álcool. Aqui o código é um pouquinho diferente, V/V, ou volume por volume. A gente usa isso quando está misturando dois líquidos. Então, álcool 70% V/V significa que em cada 100 ml da solução final, 70 ml são de álcool puro. O resto geralmente é água. Chegou a hora de conectar tudo. Já vimos o que é uma solução, como medimos a concentração dela, agora vamos entender por que essa precisão matemática toda é literalmente uma questão de vida ou morte. Pensa bem, na cozinha a gente usa uma pitada de sal, certo? É uma medida aproximada, mas no laboratório farmacêutico não existe pitada. Cada miligrama, cada gota conta. A precisão é a ferramenta mais importante de todas. E o motivo é simples: segurança. O corpo humano é um sistema químico super delicado, e qualquer substância que a gente introduz nele precisa estar em perfeito equilíbrio.
E aqui que entra o conceito de solução fisiológica ou isotônica. Isso significa que a concentração da solução é compatível, é amiga dos nossos fluidos corporais, como o sangue. Ela não causa nenhum choque ou estresse para as nossas células. E assim, a gente fecha o círculo. Aquele número, 0,9%, não é aleatório. É a concentração exata que torna o soro fisiológico isotônico, permitindo que ele hidrate o corpo ou transporte medicamentos pelas veias de forma segura, sem agredir as células. É a química trabalhando em perfeita harmonia com a nossa biologia. Então, da próxima vez que alguém vir um simples frasco de soro, a pergunta que fica é: será que vai enxergar apenas água com sal ou uma verdadeira proeza de precisão que salva vidas? Porque no fim das contas, é isso que ele representa: o resultado de muito conhecimento, cálculos precisos e um cuidado extremo. É a ciência aplicada para salvar vidas, uma gota de cada vez.